Com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez, dando início a um novo conteúdo. Hoje nós iremos trabalhar com o preparo de solo. Então estaremos vendo ao longo desse conteúdo quais são as operações de preparo de solo necessárias para que o solo se torne apto a receber inicialmente uma nova cultura ou a reforma de uma cultura antiga que estava presente naquele espaço. Então é um conteúdo realmente muito importante dentro da área de produção vegetal. Isso por quê? Porque o solo ele é a base de tudo. Ele vai ser o receptáculo, ou seja, o local onde irá receber grande parte, a maioria das culturas. Por que eu digo grande parte, a maioria? Porque existem alguns tipos de sistemas onde eu não trabalho com a questão do solo, como acontece, por exemplo, em sistemas hidropônicos, onde eu trabalho com as culturas inseridas diretamente em um ambiente com uma solução nutritiva presente na água. Agora, na maioria dos tipos de sistemas, podemos dizer aí que 99% dos sistemas trabalhados, o solo realmente ele vai servir de base e de sustentação para que as culturas possam se desenvolver. Por isso que ele tem que ser muito bem preparado, além de fornecer todos aqueles nutrientes necessários para que as culturas possam se desenvolver da melhor maneira possível, podendo dessa forma expressar todo o seu potencial produtivo. Então, como já deu para vocês perceberem, é um conteúdo bastante importante dentro da área de produção vegetal. Então, o que seria o preparo do solo? Nós podemos definir o preparo do solo como conjunto de operações com o objetivo de dar ao terreno que será utilizado condições de receber sementes ou órgãos de reprodução vegetativa de plantas, ou seja, de vegetais. Esse aspecto é um aspecto importante, porque diz respeito à forma de propagação de algumas culturas. Algumas culturas agrícolas, elas podem se desenvolver através de sementes. Outras culturas, elas se desenvolvem através de partes vegetativas, de algumas estruturas vegetativas presentes em determinadas culturas. E algumas culturas podem se desenvolver tanto via semente ou via partes vegetativas. Vamos dar exemplo em cima disso? Plantio de sementes é muito comum, né? Utilizado aí usualmente. Então, volta e meia, a gente, quando vai adquirir sementes, é comum irmos em lojas de produtos agropecuários, adquirir essas sementes de culturas que vão ser utilizadas, como, por exemplo, milho, feijão, café. Ele pode ser multiplicado também via semente. A maioria das hortaliças é muito comum, até em redes de supermercados, terem aqueles espaços onde existem aqueles pacotinhos contendo sementes de hortaliças, não só de hortaliças, como também de plantas utilizadas em ornamentação, né, para
os nossos jardins. Então é muito comum a gente lidar no nosso dia a dia com a questão da produção vegetal através de sementes. Agora, como eu falei com vocês, algumas espécies de plantas, elas não produzem sementes viáveis. O que seria isso? Ao plantar as sementes dessas culturas, elas não possuem uma taxa de germinação e de vigor satisfatória que possibilite o desenvolvimento dessas culturas. Então é necessário que eu trabalhe no processo de difusão e propagação dessas culturas através da utilização de partes vegetativas que viabilizam, portanto, a difusão e propagação destas culturas. Como exemplo, nós podemos citar a cultura da mandioca, né, que tende a se reproduzir através das manivas, que são as partes ali presentes no caule. Então, geralmente você trabalha com partes ali do caule da planta de mandioca de um tamanho de aproximadamente 30 centímetros, onde o interessante é que a gente tenha de 6 a 8 gemas viáveis. O que é isso? Que possibilitem a emissão de raízes quando essas partes são jogadas no solo e, consequentemente, um maior desenvolvimento da cultura. Um outro tipo de cultura onde é muito comum a gente trabalhar com partes vegetativas é a cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar também nós trabalhamos com partes do colmo, que é o que a gente chama de toletes, que são plantadas, geralmente naquele sistema pé com ponta. Pode ser plantado através de sulcos ou também plantados em covas, facilitando a reprodução, a difusão e propagação vegetativa daquela cultura. Então são exemplos aí bem clássicos que a gente trabalha no dia a dia. Então essas duas culturas que eu citei, a cultura da mandioca e a cultura da cana-de-açúcar, elas não conseguem produzir sementes viáveis. O que seria isso? Sementes que conseguem germinar e, através dessa germinação, que tem que ter um alto índice, de sementes germinadas, consegue, consequentemente, se difundir, se propagar e se estabelecer na lavoura escolhida. Então, esses tipos de culturas, eles não possuem sementes com viabilidade. Então, é necessário que a gente trabalhe com órgãos vegetativos, partes vegetativas, para que elas possam se difundir, propagar e, consequentemente, estabelecer a área da lavoura. Agora, existem algumas espécies de plantas. Vamos lembrar que quando a gente trabalha com o reino vegetal, existe uma enormidade de espécies de vegetais presentes no nosso planeta, algumas ou cada uma delas com suas particularidades. Nós temos aquelas que conseguem se reproduzir tanto via semente quanto via propagação vegetativa, através da reprodução vegetativa, através da utilização de órgãos que possibilitem com que ela possa se desenvolver. Um exemplo muito utilizado aí no nosso dia a dia é a couve. É comum nós encontrarmos semente de couves, tanto em loja de produtos agropecuários, quanto até em redes de alguns supermercados, como nós podemos também plantar a couve em quê? Em mudas. Então nós vamos retirar mudinhas de couve daquelas plantas de couve já estabelecidas e vamos estar plantando aquelas mudas de couve. Esse é um processo, portanto, de reprodução vegetativa.
Então, a planta de couve ela pode ser plantada tanto via semente, quanto através das mudas. Então, o solo, ele preparado de maneira correta, ele deve seguir um conjunto de operações que no seu preparo propicie dar o quê? Dar condições de receber tanto sementes ou órgãos de reprodução vegetativa, né, partes vegetativas das plantas, de algumas culturas que possibilitem o desenvolvimento das mesmas. Daí a importância de nós prepararmos o solo de uma maneira correta, bem feita. Então, quando a gente trabalha com essas questões, é necessário que nós começamos o que a gente chama de preparo inicial do solo. Ou seja, eu vou estar trabalhando com técnicas que vão possibilitar a implantação da cultura escolhida para ser utilizada ali naquela área. E para que possa ocorrer esse preparo inicial, são necessárias uma série de operações a serem realizadas, que é o que eu chamo de preparo periódico do solo. Através desse preparo periódico, eu torno o meu solo propício para receber, portanto, a cultura que eu pretendo cultivar ali naquela área. Bom, não tem como a gente falar do preparo de solo sem nos remetermos ao histórico da agricultura em nosso planeta. Lembrando que no início dos tempos, né, na idade ali da pré-história, o que acontecia? O ser humano, durante um grande tempo, ele era nômade. O que era isso? Ele não possuía local fixo de moradia. Ele era um ser nômade, ou seja, ele ia em busca, volta e meia, de áreas onde ele pudesse coletar alimentos, seja via caça ou locais onde existia uma oferta de grãos e de frutíferas, por exemplo, que pudessem ser coletadas. Então, durante esse período que o ser humano ele era nômade, a sua forma de alimentação se baseava basicamente através da caça e da coleta de produtos, de alimentos de origem vegetal. Na medida em que aquelas áreas que ele caçava e coletava alimentos de origem vegetal, esses alimentos tornavam-se escassos, o que ele fazia? Ele ia em busca de locais onde havia uma grande oferta de alimentos. Então, durante um tempo da nossa sociedade, acontecia isso. Volta e meia, o ser humano levantava acampamento indo em busca de locais mais ricos, tanto em caça quanto em alimentos de origem vegetal para serem coletados. Até que o ser humano chegou-se à conclusão de que, na medida que ele plantava as sementes, ou também chamado de grãos, né, ou partes vegetativas daquelas culturas que ele consumia, elas conseguiam se o quê? Se multiplicar, se reproduzirem. Foi aí que o ser humano descobriu a agricultura. É interessante salientar que a agricultura ela tendeu a ocorrer, segundo alguns historiadores, quase que no mesmo período
em diferentes regiões do nosso planeta. Isso foi importante? Demais. Por quê? Porque aí não era necessário mais que o ser humano vivesse como nômade. Ele não precisava, volta e meia, levantar acampamento e ir em busca de locais onde havia uma oferta de caça e de alimentos de origem vegetal. Ele poderia já produzir o seu próprio alimento em uma região fixa, uma vez que ele descobriu técnicas voltadas para a agricultura. E era interessante salientar que, na medida que ele descobriu a agricultura, dessa forma, o que ele procurou? Ele procurou trabalhar próximo a locais onde os solos eram mais férteis. Então, nós podemos dizer que as primeiras civilizações, ou seja, as primeiras grandes cidades, elas foram criadas principalmente próximos de locais onde o quê? Onde havia solos bastante férteis. E geralmente esses solos bastante férteis eram associados a áreas próximas a grandes rios, como por exemplo o Rio Nilo, o Rio Tigres, o Rio Eufrates. Por exemplo, na foto que nós estamos observando aí, nessa pintura, é possível observar que essa é uma pintura da sociedade egípcia, achado, em achados arqueológicos, por arqueólogos. E já nessa pintura é possível constatar técnicas relacionadas à agricultura sendo utilizada. Então nós estamos vendo aqui um animal que se assemelha a um bovino puxando um instrumento que tem a função de cortar o solo, semelhante ao arado. Então nós podemos comparar esse instrumento aqui como se fosse um arado em um modelo mais arcaico. E observem que na medida que esse arado ele vai cortando o solo, essa mulher aqui, ela vai distribuindo as sementes. E aqui embaixo nós já temos o quê? A produção obtida através deste plantio daqui de cima. E é interessante destacar que as grandes civilizações que foram surgidas naquele momento, elas se tornavam cada vez mais ricas, uma vez que dominavam cada vez mais a agricultura. Então era possível, dessa forma, comercializar alimentos com outras civilizações que tinham alimentos mais escassos. Então o Rio Nilo ele contribuiu demais para que a sociedade egípcia ela se tornasse bastante rica e próspera durante aquele período. Isso por quê? Porque aquela região do Egito ali, ela é uma região que se assemelha muito à nossa região aqui no Espírito Santo, do ponto de vista climático. Ela tem dois períodos bem caracterizados. Um período de chuva e um período de seca. Que é o que ocorre aqui, né? Por exemplo, aqui na nossa região, durante o período de outubro a março, nós temos um período caracterizado como um período chuvoso, ou seja, o índice de chuvas ele é muito maior do que no outro período que nós temos caracterizados como um período de seca, que seria o período de abril até setembro, onde a incidência de chuva ela é bem menor do que em relação àquele período caracterizado como período de chuva. E ali na região do Egito, o que acontecia? Nessa época caracterizada como um período de chuva, as chuvas elas eram muito abundantes,
Na medida que chovia muito, o que acontecia com o Rio Nilo? Ele transbordava. E aí transformava a margem, né, todas aquelas terras ali próximas à margem daquele rio, bastante férteis. Por quê? Porque os nutrientes que estavam presentes dentro do rio eram levados até o solo. Então foi por isso que aquela área, ali às margens do Rio Nilo, se tornou uma área bastante produtiva. Então, além de frutíferas, como nós estamos visualizando aqui na imagem, os egípcios tendiam a plantar algumas culturas produtoras de grãos, como, por exemplo, trigo, que era muito utilizado, por exemplo, na produção de pães e até de cerveja, né? Não sei se vocês sabem, já no Egito Antigo existem achados arqueológicos onde já se produzia cerveja naquela época. Então isso contribuiu realmente para que a sociedade egípcia ela se tornasse bastante próspera em relação a outras sociedades na época. Inclusive, não sei se você sabe, o Rio Nilo, para a sociedade egípcia, ele é considerado um deus, né? Ele é sagrado, devido à sua importância para aquela civilização. E não só o Rio Nilo. Como nós estamos observando aqui, esse arado está sendo puxado por um bovino. E existe um boi dentro da mitologia egípcia, chamado de boi Apis, que é também considerado um deus, demonstrando a importância também dos animais, principalmente esses animais de grande porte, contribuindo em aspectos relacionados à tração animal na agricultura. Daí a sua importância dentro daquela sociedade. Bom, então qual seria o objetivo principal do preparo periódico do solo? Oferecer um ambiente adequado para o crescimento e desenvolvimento das plantas, permitindo, portanto, a produção econômica e evitando a degradação do solo. Então, esses são aspectos importantes. Então, o preparo periódico do solo, que são aquelas operações sequenciais que eu devo ter para tornar o solo propício a receber a cultura escolhida, ele deve oferecer um ambiente adequado que possibilite o quê? O crescimento e o desenvolvimento das plantas, ou seja, da cultura que ali foi plantada, permitindo, portanto, uma produção econômica. Lembrando que esse aspecto é muito importante, né? Nós temos que tornar a nossa atividade agrícola uma atividade cada vez mais econômica, cada vez mais empresarial. Temos que tratar as nossas propriedades rurais como empresas. Isso por quê? Porque é dali que o produtor retira o seu sustento. Daí a importância de procurarmos e nos preocuparmos com a produção econômica, além de evitar a degradação do solo e dos cursos hídricos. Quando a gente trabalha com esses conceitos, nós obtemos o que a gente chama de um sistema de produção sustentável. O que seria isso? Um sistema de produção sustentável. Seria aquele sistema de produção onde ele deve ser economicamente viável, ou seja, ele tem que ser rentável, gerar receitas para o produtor, porque se é uma atividade que está dando prejuízo, ela não se sustenta. O produtor ele não consegue continuar dentro dela. Ela deve ser ambientalmente correta, sem degradar o solo e os recursos hídricos, porque na medida que ela não é ambientalmente correta, ela também não vai se sustentar, uma vez que em anos posteriores o solo
e a água não estarão mais disponíveis para que possam ser trabalhados na implantação da agricultura. Portanto, eu tenho que trabalhar com técnicas que visem o quê? A preservação do solo e dos recursos hídricos. Então, ela tem que ser ambientalmente correta. E tem que ser socialmente justa. O que é isso? Ela tem que melhorar a qualidade de vida do produtor rural e dos trabalhadores que ali vivem. Ela deve oferecer maior oferta de empregos. Uma vez que a atividade ela se torna econômica e ela está sendo manejada de maneira correta do aspecto ambiental, eu consigo crescer dentro da minha atividade. Consequentemente, eu consigo ofertar empregos em maior escala para aquela população rural. E na medida que a qualidade de vida do homem do campo melhora, que tem maior oferta de emprego, onde maiores riquezas são geradas, eu evito o êxodo rural, que é um problema muito grande que nós temos constatado no nosso país. Que é o quê? As pessoas do campo, que estão acostumados a trabalhar com aquele ambiente, que estão ambientados a viver naquelas condições, saem daqueles locais em busca de empregos em grandes centros, em grandes cidades. E muitas vezes o homem do campo ele não consegue se adaptar àquelas condições das grandes cidades, tornando-se pessoas marginalizadas perante aquela sociedade. Então, muito das grandes favelas que a gente tem, né, elas foram geradas muito em função deste êxodo rural, uma vez que o trabalhador do campo teve uma dificuldade muito grande de ser inserido no mercado de trabalho das grandes cidades, uma vez que ele está ambientado e acostumado a trabalhar em aspectos e em áreas que envolvam a atividade rural. Então, na medida que eu forneço condições interessantes, financeiras e de qualidade de vida para o homem do campo, ele vai cada vez menos sair do campo para poder tentar a vida nas grandes cidades. Então, esses são os conceitos e os pilares que são importantes quando a gente trabalha com conceitos de sustentabilidade ou de uma atividade sustentável. Bom, qual seria a principal definição do preparo periódico do solo? Para que eu possa preparar o solo de maneira correta, eu tenho que propiciar condições físicas, químicas e biológicas daquele solo para que ele possa otimizar condições para que as sementes ou partes de vegetais possam germinar e assim estabelecer as plântulas. Dentro dessa definição eu tenho alguns conceitos importantes que devem ser explicados. Dentro da manipulação física, quais seriam os aspectos físicos que envolvem a manipulação do solo? Dentro dos aspectos físicos, nós temos alguns importantes. A textura, ela é muito importante, uma vez que, através das características daquele solo, eu consigo definir se ele é um solo arenoso, se ele é um solo de textura média, né, que tem uma porcentagem interessante de areia e uma porcentagem de argila. Se ele é um solo argiloso, que ele tem um maior teor de argila em relação a partes mais arenosas, ou um solo muito argiloso, que tem um alto teor de porções argilosas. É interessante eu saber a textura do solo? Muito, porque através do conhecimento da textura do solo,
algumas práticas de manejo a serem utilizadas, elas devem ser tomadas em função do tipo de solo, né, da textura do solo que eu estou trabalhando. Quer ver um exemplo? Um solo arenoso, ele possibilita a infiltração de água de uma maneira muito mais rápida do que um solo argiloso. Consequentemente, na medida que aquela água infiltra naquele solo, ela leva mais rapidamente para as plantas os nutrientes ali fornecidos. Só que como a infiltração é muito rápida, chega uma hora que esses nutrientes eles também vão infiltrando rapidamente e as raízes das plantas elas não conseguem mais retirar aqueles nutrientes, uma vez que eles estão em zonas muito profundas onde a raiz das plantas ela já não consegue atingir. Né? Esse é um processo chamado de lixiviação. Já em solos argilosos, a infiltração da água ela acontece de maneira mais lenta. Consequentemente, os nutrientes eles tendem a ficar por um período de tempo maior em termos de disponibilidade para as plantas, uma vez que a água demora a infiltrar mais rapidamente e, consequentemente, levando ali os nutrientes presentes naquelas zonas mais superficiais do solo. Isso é importante, esses dois exemplos que eu falei, muito. Por quê? Principalmente envolvendo práticas de adubação. Então, se um solo arenoso, a infiltração de água e a levada de nutrientes até as raízes das plantas, ela acontece de maneira mais rápida, inclusive se tornando mais rapidamente indisponível para que as plantas possam absorver através de suas raízes aqueles nutrientes, não é recomendado que eu faça uma adubação única naquele solo, né? A adubação seja inserida toda de uma vez. Por quê? Porque pode ser que rapidamente aqueles nutrientes eles irão se infiltrar e se tornar mais rapidamente indisponíveis, uma vez que tendem a ir para as zonas mais profundas que não são acessadas pelas raízes de maneira mais rápida. Vamos lembrar que a raiz da planta, ela atua como se fosse a boca que o ser humano possui, né? Ela é responsável por extrair, né, por retirar todos aqueles nutrientes e a água presente ali no solo, levando até as plantas, possibilitando, portanto, o seu desenvolvimento. Agora, e o solo argiloso? Solo argiloso eu não preciso parcelar tanto a minha adubação. Por quê? Porque como o processo de infiltração e disponibilidade de nutrientes, ele acontece de maneira mais lenta, eu posso estar trabalhando em dosagens maiores de aplicações. Tá vendo como que a questão do conhecimento da textura do solo, que é um atributo físico, ele é muito importante? Além disso, um outro atributo físico importante que nós temos é o quê? É a profundidade. Existem solos no nosso país que são mais rasos e outros mais profundos. Graças a Deus, a grande maioria dos nossos solos são solos profundos. É importante eu ter solos profundos? Sim. Por quê? Porque um solo profundo ele possibilita um desenvolvimento melhor do sistema radicular das plantas. Além disso, solos mais profundos, eles permitem que eu possa utilizar uma diversidade muito maior de culturas. Eu posso estar trabalhando tanto com hortaliças, tanto com plantas produtoras de grãos, como posso estar trabalhando com espécies arbóreas, que são espécies que têm um desenvolvimento radicular mais profundo.
Então, o conhecimento da profundidade do solo que eu estou trabalhando também é um aspecto importante. Por exemplo, solos próximos a locais onde existem afloramento de rocha, onde é muito comum a presença de rochas, montanhas, né? O que tende a acontecer? São locais que tendem a possuir solos mais profundos. Nesses tipos de solo, pode ser, por exemplo, inviável eu poder trabalhar com espécies arbóreas, sendo necessário que eu trabalhe com espécies que possuem um sistema radicular menos profundo, como, por exemplo, ocorre com as hortaliças e com as espécies utilizadas como plantas forrageiras, principalmente os capins, que são utilizados na implantação de pastagens. Além disso, a porosidade. Existem solos, né, que possuem espaços ali entre eles, e esses espaços eles podem ocorrer de duas formas ao longo do perfil do solo, que é os chamados macroporos, né, que são poros maiores, e os microporos. Esses macro e esses microporos são importantes para que o solo ele possa possibilitar com que a água se infiltre e juntamente com os nutrientes ali presentes, e para que o solo possa respirar. Lembrando que o solo ele deve ser tratado como um ambiente vivo, né? Nós temos uma riqueza muito grande de vida presente ali naquele ambiente. E é importante, porque na medida que o solo ele tem condição de respirar, de infiltrar a água da chuva e, consequentemente, trazer nutrientes necessários até as raízes, eu possibilito com que o meu sistema ele se torne mais dinâmico e, consequentemente, possibilite um melhor estabelecimento das minhas culturas. Então, a porosidade também é um atributo físico do solo. Além de exemplos de atributos físicos, como nós falamos, nós temos atributos químicos do solo que são muito importantes. Exemplos de atributos químicos. Nós temos o pH do solo, que é um atributo químico muito importante, né? Solos muito ácidos, ou seja, com pH muito baixo, eles não são interessantes para o desenvolvimento da maioria das culturas agrícolas. Grande parte das culturas agrícolas aí, elas se reproduzem e produzem melhor em um pH entre 5,5 a 6,5. É o pH recomendado aí para grande parte das culturas. Então, na medida que o solo ele está muito ácido, o que tende a acontecer? Ele torna-se um ambiente hostil para o desenvolvimento da maioria das culturas, ou seja, um ambiente estressante para aquelas plantas. E, consequentemente, elas não conseguem se desenvolver de uma maneira plena, de uma maneira correta naquele ambiente. Além disso, em um ambiente muito ácido, ele vai indisponibilizar nutrientes que poderiam estar sendo utilizados pela planta e que não podem ser absorvidos por ela, uma vez que a planta está numa condição de estresse. Além disso, um solo ácido, ele tende a ser muito rico em alumínio e manganês, que são elementos tóxicos para as plantas, tornando, portanto, aquele ambiente muito mais hostil. E lembrando que existe uma forma bem interessante da gente poder estar corrigindo a acidez da planta. Por que eu falo bem interessante? A acidez da planta, não, a acidez do solo. Por que eu falo que ela é bem interessante? Porque é uma forma barata, principalmente aqui na nossa região,
da gente poder estar fazendo com que o pH do solo ele se torne adequado, ou seja, corrigindo o pH do solo para que ele possa se tornar adequado para o desenvolvimento das maiorias das culturas, que é a técnica conhecida como calagem, a aplicação de calcário. E calcário, geralmente, ele é muito barato aqui na nossa região. Um saco de calcário aí tende a estar saindo próximo de R$10. Se a gente for comparar com outros insumos agrícolas, é um preço aí bastante acessível. E a aplicação de calcário ela pode ser realizada através de 3 tipos de calcário, né? Nós temos o calcário dolomítico, que é um calcário bastante rico em cálcio e magnésio. Temos o calcário calcítico, que ele é mais rico em cálcio em relação a outros calcários. E temos o calcário magnesiano, que é mais rico em magnésio em relação a outros calcários, ou seja, em relação ao calcítico e ao dolomítico. Então essa aplicação de calcário ela é muito interessante. Por quê? Porque ela pode, primeiro, corrigir a acidez do solo. Então aquele ambiente que se tornava antes hostil para as culturas, agora se torna um ambiente favorável ao desenvolvimento das mesmas. Além disso, a aplicação de calcário ela tem uma série de benefícios para o solo. Qual seria esses benefícios? Primeiro, nós já falamos que os calcários eles são ricos em cálcio e magnésio. Então, além de corrigir a acidez do solo, ele fornece cálcio e magnésio para as culturas. Nós falamos anteriormente que existem solos que, quando eles estão muito ácidos, os nutrientes tendem a se tornar indisponíveis para as culturas. Então, na medida que eu corrijo a acidez daquele solo, nutrientes que antes estavam indisponíveis de serem absorvidos pelas plantas agora se tornam disponíveis. Esse é um aspecto interessante, né? Então eu consigo, através da aplicação da calagem, também disponibilizar outros nutrientes que antes estavam indisponíveis para as plantas. Um outro aspecto, eu reduzo o alumínio e o manganês, que são elementos que tendem a estar presentes em solos bastante ácidos. Na medida que eu corrijo a acidez desse solo, esses elementos eles vão estar presentes de uma maneira muito mais reduzida. Dessa forma, eles vão estar causando uma situação de estresse muito menor para a planta, uma vez que eles estão presentes ali em uma quantidade bastante reduzida, tornando aquele ambiente, portanto, um ambiente muito mais propício ao desenvolvimento daquelas culturas. Um outro aspecto importante para a gente poder finalizar a questão de calcário, da calagem, é que, além desses benefícios que foi falado anteriormente, de correção da acidez do solo, disponibilidade de nutrientes que antes estavam indisponíveis, diminuição do alumínio e manganês tóxico, ele melhora o desenvolvimento, ou seja, ele maximiza a ação de micro-organismos que estão presentes ali no solo. Quando eu falo micro-organismo, leia-se bactérias, fungos, protozoários. Basicamente bactérias e fungos. É importante com que esses micro-organismos eles estejam trabalhando de maneira correta ali no solo? Sim.
Por quê? Porque eles são importantes, por exemplo, no aspecto de ciclagem de nutrientes. Então, eles transformam nutrientes que antes estavam indisponíveis para as plantas em formas disponíveis. Isso acontece muito através da transformação, através da ação desses micro-organismos, da matéria orgânica ali presente, que está ali presente de uma forma indisponível, que graças à ação desses micro-organismos se tornam e são transformadas a matéria orgânica em uma forma disponível a ser utilizada na absorção de nutrientes pelos vegetais. Então nós vimos a importância de um dos aspectos químicos do solo, que é conhecermos o seu pH. Além disso, os nutrientes presentes ali no solo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o enxofre, são exemplos de macronutrientes, além dos micros, como molibdênio, como cobre, como ferro, que são micronutrientes. Eles são importantes dentro das nutrições das diferentes culturas que são utilizadas aí no meio agrícola. E são também considerados elementos químicos do solo. Lógico que existe muito mais, Mais para frente nós vamos ter aula onde a gente vai voltar nesses atributos físicos, químicos e também biológicos do solo. E dentro do biológico, nós falamos que, dentro dos atributos biológicos, nós devemos tratar o solo como um ambiente vivo. Ele é importante para quê? Para que eu possa otimizar o desenvolvimento daqueles organismos, seja vegetais e também animais e micro-organismos ali presentes. Então, dentro da questão biológica, nós temos, além da presença de vegetais no solo, nós temos a ação dos micro-organismos, são muito importantes na ciclagem de nutrientes, como eu acabei de falar com vocês, e temos indivíduos animais maiores, que também são importantes no solo, como minhocas, que também contribuem na transformação de matéria orgânica em um material que é muito rico nas plantas, que é a produção de humus, que são obtidos através das minhocas. Temos a presença ali de vários insetos. Temos a presença de macro animais, que são animais maiores, como topeiras, corujas, coelhos, que usam aquele ambiente ali como um ambiente de refúgio e um ambiente de moradia, demonstrando, portanto, que o solo ele é um organismo vivo, uma vez que uma série de interações químicas, físicas e biológicas estão ali presentes. Então, na medida que eu consigo manipular de maneira correta esses atributos físicos, químicos e biológicos, eu dou condições para que a germinação e emergência das sementes ou partes de vegetais possam se estabelecer, estabelecendo e sendo formado o que a gente chama de plântulas. O que seria esse termo de plântulas? Qual que é a diferença de planta para plântulas? Plântulas são aquelas primeiras emergências de vegetais que a gente observa no solo. Então, por exemplo, quando a gente planta alface, na nossa horta, aí, ou em células de germinação, a gente vê que ela começa a germinar, quando ela começa a sair do solo e apresenta aquela plantinha ainda muito pequena, verdinha. Aquilo ali é chamado de plântulas. Na medida que a planta se desenvolve, aí ela se torna mais robusta, maior, aí ela já pode ser chamada de planta. Então, plântulas são aquelas primeiras emergências vegetais que são observadas depois do plantio. É o que a gente fala aí no jargão popular, que realmente ou a planta germinou ou que ela realmente pegou,
uma vez que ela começa a emergir, a sair para fora do solo. Então, isso aí é que são plântulas. Bom, o preparo periódico do solo, ele é dividido, como eu falei com vocês, em algumas operações. Então, nós temos o que a gente chama de preparo periódico primário, que tem o objetivo, uma movimentação profunda do solo, ocorrendo inversão de camadas, utilizando implementos que nós conhecemos como arados, que depois, mais para frente, nós vamos falar sobre eles. Nós temos as operações secundárias, cuja finalidade é complementar o serviço realizado pelos arados, sendo utilizados implementos denominados de grades, que são utilizados na quebra de torrões e de nivelamento do solo. E temos o preparo corretivo, que são operações que são realizadas quando há necessidade de algumas correções importantes, como a capina, ou seja, retirada, né, daquelas plantas invasoras presentes no solo que vai ser utilizado para a implantação de uma cultura agrícola, ou com a ação de correção da acidez, que é o que a gente chama de calagem, que nós já falamos muito sobre ela quando a gente falou sobre os atributos químicos do solo. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre cada uma dessas operações. Então, hoje a gente fica por aqui. Até um breve encontro. Um grande abraço para vocês e até breve.